Meus queridos, boa tarde. Sintam-se totalmente à vontade para me interromper se tiverem alguma dúvida, correto? Meus queridos, entendam uma coisa. A humanidade, ela existe mais ou menos, e eu respeito todas as religiões, mas eu sou um homem da ciência, uma ciência chamada História, que de vez em quando lança a mão aí da arqueologia para responder algumas perguntas. A humanidade, ela existe mais ou menos há 3 milhões de anos. 3 milhões. É muito tempo. Uma das primeiras manifestações humanas é a religiosidade. O ser humano, ele sempre sofreu com a morte, com a dor, com aquilo que ele não consegue explicar. Nós sofremos com isso. Existe um monte de coisa que a gente sofre, que a gente vê, e a gente não consegue explicar. Os primeiros seres humanos tinham as mesmas dúvidas que nós tínhamos. E eles vão buscar explicação em uma coisa. Eles vão criar toda uma mitologia. Eles vão criar deuses. Eles vão criar mitos para explicar o porquê as coisas acontecem. Por exemplo, hoje em dia qualquer criança sabe, sexto ano, porque chove. Os raios do sol batem na terra, evapora a água que sobe em forma de vapor, há uma condensação e cai em forma de chuva. Todo mundo sabe disso, correto? Nos primórdios não se sabia disso. O homem olhava o céu escurecer, ouvia os trovões e a água cair. Ele não entendia por que isso acontecia. Eles criaram mitos. Havia um Deus, esse Deus tinha um martelo, e quando esse Deus estava muito irritado, ele rodava o martelo e trovões apareciam, a água caía. É um mito. De maneira geral, se você pegar a pré-história, é um nome preconceituoso para a história, mas eu não vou explicar isso, é matéria de peruano. Depois nós temos a Antiguidade, Grécia, Egito, Roma, Fenícia, Mesopotâmicos. Depois nós passamos para a famosa Idade Média. Se você pegar todos esses períodos da história humana, onde o ser humano buscou explicação para tudo o que acontece? Na religião. Com o advento do cristianismo no mundo ocidental, a coisa mudou um pouco. Por exemplo, nós sabemos que na Idade Média uma doença devastadora matou a metade dos europeus em 2 anos. Uma doença tão letal que você pegava ela pelo hálito, a famosa peste bubônica. Os dois estão certos. Alguns chamam peste bubônica, é o nome mais científico, mas também a peste negra, correto? Na Idade Média ninguém procurava saber as causas da doença. Sabe por quê? Já estava dada a causa da doença. A humanidade estava em pecado e Deus, tomado de fúria, se vingou da humanidade. O que eu estou explicando para vocês? Depois eu pego, meu amor, eu vou dar uma aula depois. O que eu estou explicando para vocês? Que a humanidade, ela procurava explicar tudo o que acontecia através do quê? Da religião. Veio o tsunami, matou o pessoal, foi Deus. Eu perdi minha mãe, foi Deus. Minha filha ficou doente, foi Deus. Então as pessoas se preocupavam em explicar a realidade através do quê? Da religião. Alguma dúvida em relação a isso? E é claro que aqui eu faço questão de enfatizar para vocês. Em nome da religião, governos foram instituídos. Os reis, acreditava-se que o poder dele vinha de quem? Do próprio? Porque as pessoas faziam o que diante dos reis? Já se perguntaram o que isso acontecia? O rei chegava, o que as pessoas faziam? Elas se curvavam. Por que elas se curvavam? Porque o rei era baixinho? Não. Porque as pessoas acreditavam que aquele ser humano estava investido de um poder divino. Deu para entender o que eu estou falando? Até a desigualdade social era justificada pela religião. Você é uma pobre porque Deus assim quis. Você é uma pessoa rica, nobre, que tem terras, porque na ordem de Deus assim tinha que ser. Nesse sentido eu pergunto para vocês, havia muito espaço para reclamação? Se eu sou um pobre lascado e eu acredito que eu estou nessa porque Deus quis, quem sou eu na fila do pão para reclamar? Eu vou reclamar de Deus? Se eu acredito que o poder do rei é um poder que veio de Deus, quem sou eu na fila do pão para ir para a rua protestar? Vocês entenderam como que a religião, ela cimentava toda a sociedade? Então o ser humano buscava explicação aonde? Na religião. A religião justificava os poderes do mundo, inclusive a injustiça do mundo. Até aqui alguma dúvida? E aí nós chegamos no século XVIII. Século XVIII, meus amigos, 1701 a 1800, o famoso século das luzes.
O que aconteceu entre 1701 e 1800? A Europa assistiu uma das maiores transformações do pensamento humano. Essa transformação nasce na França, se espalha pela Europa e domina o mundo até hoje. O nome desse movimento de ideias é o Iluminismo. Por isso que o século XVIII é chamado de século das luzes. Por isso que a cidade de Paris, capital da França, correto? É chamado de cidade de luz. Por quê? Lá é o berço do Iluminismo. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? O que foi o Iluminismo, portanto? Foi uma nova forma de pensar. Uma nova forma de pensar o mundo, as pessoas, o sentimento e detalhe, até a relação com Deus mudou. Eu não estou dizendo que os iluministas, eles eram ateus, eles acreditavam em Deus. Só que eles acreditavam de uma maneira diferente. Sabe que pensamento surgiu no iluminismo? Aquele que fala assim: o meu filho ficou doente, eu vou rezar para Deus, mas eu vou levar ele aonde? Esse pensamento científico é um pensamento iluminista. Deu para entender o que eu estou falando? O século XVIII, meus amigos, me permitam dissertar um pouquinho sobre ele. É um século de grandes inovações científicas e tecnológicas. Por exemplo, como é seu nome mesmo? Como? Rihanna. Entre eu e você aqui, nesse espaço entre nós dois, deve ter 1 metro aqui. Você está vendo alguma coisa? Tem alguma coisa aqui? Assim se pensava antes. O que os homens do século XVIII eles inventaram? Um equipamento que lhe permite observar seres que nós não conseguimos ver a olho nu. Do que eu estou falando? O microscópio. O microscópio, meus amigos, abriu uma lente para o ser humano. Nós descobrimos que existem vírus. Nós descobrimos que existem bactérias. Várias doenças que nós acreditávamos ser desígnio de Deus, nós percebemos que elas são transmitidas através desses microseres. Vocês estão entendendo o que isso trouxe para a humanidade? O quanto de conhecimento? Vocês terem uma noção, em 1500, quando a Europa resolveu colonizar o resto do mundo, Brasil, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, qual que era a embarcação top do mundo? As caravelas. Vocês sabem o que era uma caravela, né? Navios de madeira, não eram muito grandes, mas qual que era a força propulsora desses navios? Era o vento, por isso que era navio à vela. O que o século XVIII inventou? O motor a vapor. A partir do motor a vapor, meus amigos, foi possível construir embarcações maiores, de ferro, e não dependem mais do vento, mas do que? Do motor. As viagens pelo mundo ficaram muito mais rápidas. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebeu que eu estou falando de um tempo de extrema inovação científica e tecnológica. Meus amigos, é o momento que a humanidade, não é que ela deixa de acreditar em Deus, mas ela vai se parecer com o que nós somos hoje. Nós começamos a ter uma fé, uma esperança muito grande no quê? Nas inovações tecnológicas e inovações científicas. Deu para entender? Então percebam, é um molho cultural. Mudou as técnicas e vai mudando também o que? O pensamento. Então vamos lá. O que é iluminismo? É um movimento de ideias. Tudo bem até aqui? O iluminismo, meus amigos, ele tem um slogan, ou ele tinha, porque ele já passou, né? Ele tinha um slogan que era na língua latina. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós falamos a língua portuguesa. A língua portuguesa, meus amigos, é filha do latim. O que era o latim? Era a língua que se falava no Império Romano. Por isso, meus amigos, nós moramos numa região da América chamada América, não é porque nós latimos não, meu, é América Latina. Por que é América Latina? Você pega os Estados Unidos e Canadá, falam inglês, não falam? Para baixo do México, o que se fala? O português, o espanhol. Tanto o português quanto o espanhol tem origem no latim, por isso que nós vivemos na América Latina. Deu para entender o que eu estou explicando? Vocês sabem que o iluminismo, ele tem um slogan que veio do latim. Esse slogan fala assim: sapere aude. O que quer dizer a expressão sapere aude? Está ali, ó. Leiam para mim. Ouse saber. O que os iluministas eles acreditavam com toda a força do coração deles? Que a humanidade estava nas trevas, que a humanidade estava condenada à escuridão. E o que é a escuridão? A ignorância, a superstição, o fanatismo religioso.
Então os iluministas diziam o seguinte: a humanidade está imersa na ignorância, na escuridão. Quando o ser humano começar a usar livremente a razão, o pensamento, é como se uma luz se acendesse. A razão é uma luz, por isso o nome iluminismo. Iluminismo tem a ver com a ideia de razão, de pensamento, pensamento livre. Deu para entender? Vocês querem ver como que isso é presente nos nossos dias? Vocês já leram o gibi, não já leram o gibi? Sempre que um personagem ele tem uma ideia no balãozinho, qual é o desenho que tem dentro? É o iluminismo, é a razão. Deu para entender de onde vem a lâmpada quando tem uma ideia? O que é a escuridão? É a ignorância. O que é a luz? É a razão. Por isso que o nome do movimento é movimento iluminista. Deu para entender o que eu estou explicando até agora? Agora percebam o mais importante de tudo. Além do iluminismo ele trazer esse conjunto de ideias novas, ideias mais racionais, ele vai começar a questionar a realidade. Não se acreditava antes que a realidade era assim porque Deus queria? Acabou esse papo. Agora o ser humano olha para a realidade e ele quer entender por que as coisas são assim. Não é porque Deus quis. Se você é pobre e ferrado, deve ter um motivo para isso. Por que você é pobre? Porque tem alguém que rouba de você. Por que a maioria das pessoas vive em condição precária? Porque existe uma injustiça no mundo que precisa ser o quê? Compreendida. Parou-se de se acreditar que a injustiça no mundo, a sociedade, era uma coisa dada por Deus e acabou. Não, nós temos que entender a realidade. Agora percebam como o iluminismo ele era perigoso para os poderosos. Acreditava-se que o poder de um rei, ele era absoluto, que vinha de Deus, correto? Esse pensamento vai começar a ser questionado. Por que uma pessoa tem que ter todo o poder na mão? Por que um ser humano tem que ser obedecido por todo mundo? Por que eu tenho que me ajoelhar diante de um poder de um outro homem? Percebam que começam a nascer os fios da democracia. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então o iluminismo ele vai trazer o quê? Um conjunto de pensamentos em que o ser humano ele vai olhar para Deus, para a sociedade e para ele mesmo de maneira mais racional. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Até agora, qual é a coisa mais importante para o iluminismo? O uso do quê? A razão é o quê? É a luz ou é a escuridão? A luz. Até aqui alguma dúvida, senhores? Está sendo límpida a minha explicação? Professor, o iluminismo foi uma nova forma de pensar, é isso? Como está escrito ali, sim. Tá, obrigada. Podemos avançar? Podemos. Pode perguntar se você quiser, tá, filha? Agora eu pergunto para vocês. Quando o iluminismo ele surgiu, ele foi bem visto pelos poderosos? Ele foi bem visto por aqueles que estavam estabelecidos no poder? De maneira alguma. Meus amigos, os primeiros iluministas, eles eram mal vistos. Eram pessoas que eram acusadas de quê? De inimigos da ordem, inimigos de Deus, e aqueles que estão questionando o poder feito pelo próprio Deus. Os iluministas eles defendiam, portanto, duas coisas: a razão e a liberdade de pensar, a liberdade de falar, a liberdade de ter a sua própria percepção do mundo. Por isso que o nome Sapere Aude, ouse saber. Qual é a coisa mais importante para o pensamento iluminista? Que cada ser humano não tenha medo das trevas, que ele queira saber, porque para o iluminismo, quando você aprende, quando você conhece, você se liberta da ignorância. E aqui eu raciocino com vocês. Uma pessoa preconceituosa é, antes de tudo, o quê? Uma ignorante. Por que a gente pede para vocês estudarem tanto? Quanto mais você estuda, você percebe o quanto os preconceitos, eles não têm base nenhuma. Pessoas preconceituosas, racistas, misóginas, quase sempre são pessoas doentes de ignorância. O saber, meus amigos, o saber liberta. Por que vocês acham que os governos não querem que vocês aprendam? Um povo que sabe muito é um povo perigoso, é um povo que questiona, é um povo que não abaixa a cabeça. O conhecimento, meus amigos, ele sempre foi inimigo dos poderosos. Exemplo, na Idade Média a igreja fazia pilhas de livros e mandava queimar.
Hitler mandou queimar pilhas e pilhas de livro. Por quê? O conhecimento ele liberta as pessoas. Os escravizados no Brasil negros eram proibidos de aprender a ler e escrever, porque eles sabiam. Um escravizado inteligente, instruído, letrado, isso é uma bomba relógio, é o cara que vai para cima. Deu para entender o que eu estou falando? As mulheres, por que durante tantos anos vocês não podiam estudar e só homens estudavam? Porque os homens sabiam que a hora que vocês começassem a estudar, vocês iam virar mesa. Então perceba que o conhecimento, ele sempre foi um fruto proibido. Dizem que a analogia de Adão e Eva é bem isso, que o fruto que Eva comeu era o conhecimento. Algumas pessoas sustentam essa teoria. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Está clara aqui a ideia? Calma aí, professor, você está falando do fruto, mas como assim? Eu tô falando... O fruto é do bem e do mal, né? Isso está falando de maneira simbólica, filha, que o conhecimento, o fruto do conhecimento, ele liberta as pessoas. Até porque foi além. Além, né? Eu percebi isso também, né? Bom, vamos continuar aqui a minha aula. Meus amigos, em que contexto o iluminismo ele surgiu no mundo? O iluminismo ele surgiu, meus amigos, num momento difícil do mundo. Ele surgiu durante o absolutismo ou antigo regime. Quem aqui nessa sala é capaz de... Cadê minha água? Quem aqui nessa sala é capaz de me dizer o que foi o antigo regime ou absolutismo? A mesa da Randa. O que foi o antigo regime? O que foi... Atenção aos professores. O que foi o antigo regime? Isso é matéria de 6º, 7º ano. O que foi o antigo regime e absolutismo, senhores? Os dois nomes são equivalentes. Antigo regime e absolutismo é a mesma coisa. O que é? Posso falar? Isso em qualquer vestibular, senhores, é arroz com feijão. Isso cai no vestibular assim, tranquilamente. Antigo regime absolutismo é uma forma de governo. Uma forma de governo onde os reis tinham poder absoluto. Mais do que isso, já disse aqui, durante o antigo regime, acreditava-se que o poder de um rei, ele não vinha dos seres humanos. Ele vinha de quem? Vocês terem noção de como esse pensamento estava enraizado, algumas pessoas acreditavam na seguinte ideia, que se você estivesse muito doente, nas últimas, e você visse o rei passando, e você conseguisse furar a segurança, e tocar a roupa do rei, você estaria o quê? As pessoas acreditavam nisso. Nesse sentido eu pergunto, havia um rei que tinha poder absoluto. O rei, ele não obedecia à lei. Sabe por quê? O rei era a lei. Deu para entender o que eu estou falando? Nesse sentido havia espaço para a democracia, para protestar. As pessoas não tinham liberdade política, não tinham liberdade. Outro elemento do antigo regime. Fazer uma pergunta aqui, você, meu parceiro, tem um olhar inteligente. Você parece ter um cara inteligente. Como que é seu nome? Alexandre. Zóio no zóio aqui, meu parceiro. Cara, você acredita que as pessoas quando nascem nesse mundo, elas devem ter os mesmos direitos igual para todo mundo? Ou não? Você acha que alguns têm que ter mais direito, outros menos? O que você acha? Cara, eu não sei, cara. Você não sabe? Eu acho que... Deixa ele pensar, gente, por favor. Eu vou passar a bola e depois eu volto aqui falar com você. Você, minha linda, como é seu nome? Micaela? Ellen, desculpa, tudo a ver, né? Ellen, me responde uma pergunta. Quem nasce nesse mundo, na sua opinião, tem que ter o mesmo direito ou não? Sim? Tá certo. Tem que ter o mesmo direito, filha? Eu acho que essa questão é uma realmente mais complexa do que as pessoas costumam falar. A gente sempre pensa no quesito de todo mundo deve ter os mesmos direitos, mas a gente esquece que grupos específicos têm necessidades específicas. Por exemplo, uma pessoa de 5 anos de idade que cometeu um crime, ela não vai ser presa, ela vai ser mandada para um tratamento psicológico. Sim. Uma pessoa de 18 anos que cometeu um crime, ela vai ser presa pelo crime que cometeu. Então, acho que a questão dos direitos iguais, a gente fala mais da questão de todos devem ser respeitados e... Direitos universais, eu tô falando, não específicos. Mas se todos, absolutamente todos os direitos forem iguais,
não vai funcionar da mesma forma que a gente costuma achar que vai funcionar. Concorda com ela? Você acha que então tem que ter direitos diferenciados para pessoas diferenciadas? O que você acha? É? Não sabe? O que você acha, já que você fala tanto? Eu acho que a pessoa, como assim, um exemplo, todo mundo, um exemplo, foi liberado os solteiros quanto todo mundo tem o direito igual. Só que eu penso assim, exemplo, eu tenho o direito que ela. Mas se eu não trabalhar e não sustentar minha casa, como que eu vou crescer na vida? E aí você falou de uma coisa diferente, você também falou de uma coisa diferente. eu falei? Aham. Percebam o que eu vou dizer para vocês, eu quero que vocês entendam isso bem. Alguns direitos têm caráter universal. Todo mundo tem que ser feliz, é um direito que todo mundo tem? Tem. Agora, vocês confundem igualdade com equidade. O que é equidade? Vou fazer até um desenho na lousa para vocês, entendam isso. Já viram isso? Já. É mais ou menos assim. Aqui você tem um muro Tô ligado. e aqui você tem uma pessoa em cima do caixote. A cabecinha dela daqui ela está vendo, certo? A igualdade diz que todos os caixotes devem ser absolutamente iguais. Só que tem pessoas que são mais altas que a outra, não é isso? O que a equidade vai dizer? Que os caixotes devem ser então diferentes, mas o direito é o mesmo. As duas devem ser felizes. Então, nisso eu contemplo as diferenças. Você entendeu? Nisso eu contemplo a diferença. Por exemplo, você pega uma criança com deficiência. É claro que essa criança, ela vai ter o direito, por exemplo, de sentar aqui na frente. Você não vai ter. Mas isso não quer dizer que ela tem mais direito que você. Eu estou garantindo para ela a mesma possibilidade que eu estou propondo para você. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, a ideia de igualdade absoluta realmente é problemática, porque as pessoas são diferentes. Mas, quando eu falo de desigualdade nesse período, o buraco é mais embaixo. Sabe por quê? Hoje, a maioria de nós acredita numa ideia de que os direitos eles devem ter uma uniformidade, certo? Naquele período, não se acreditava nisso. Acreditava-se que pela vontade de Deus, algumas pessoas nasciam especiais. Como assim? Você tinha uma nobreza, falando sério, você tinha grandes donos de terra. Essa nobreza não trabalhava, não pagava impostos, vivia em cima da exploração das pessoas. Detalhe, essa desigualdade era tão forte, tão enraizada na cabeça das pessoas, que as pessoas acreditavam que o sangue que corria dentro da veia de um nobre, não era vermelho como de todo mundo. Era o quê? Você também falou, era o quê? E sangue azul. As pessoas acreditavam que pela vontade de Deus, os seres humanos eram o quê? Deveriam ter direitos diferentes. Alguns deveriam ser felizes, outros não têm direito à felicidade. Deu para entender o que eu estou falando? Não havia igualdade, pelo menos não igualdade jurídica. Tudo bem até aqui? Outro aspecto interessante nesse período, a igreja católica. Durante o antigo regime, meus amigos, a igreja ainda mandava no que você podia ler, no que você podia falar, no tipo de roupa que você poderia usar. Detalhe, a chibata instalava mais forte para o lado de quem? Falem para mim. Questão de gênero, quem? Mulheres. A igreja era muito mais restritiva em relação a vocês. Deu para entender? Eu pergunto para vocês, as pessoas tinham liberdade política? As pessoas tinham liberdade religiosa? Não. E ainda tinha um outro esquema ainda mais maligno. O mercantilismo. O que é mercantilismo? Era a política econômica do antigo regime. O que era esse tal de mercantilismo? O governo controlava com mão de aço a economia. Por exemplo, como é seu nome, criatura? Letícia quer ter uma banca de pastéis, certo? Você tem liberdade de fazer isso hoje? Se fosse no antigo regime, você teria que pedir autoridade para o governo. Ele ia decidir onde você ia vender o pastel, o sabor do pastel, o tamanho do pastel, o preço do pastel, até para quem você podia e para quem você não podia vender. O Estado controlava a economia. Deu para entender? É sério isso? Não, é chocante. Fiquei pensando nessa piada a noite toda para contar hoje para vocês. Não, professor, é sério.
tô falando sério, gente. Era assim que se acreditava. Então percebam o seguinte: durante o antigo regime, as pessoas tinham liberdade religiosa, liberdade política, liberdade econômica. As pessoas não tinham. O iluminismo ele vai surgir para bater de frente com isso. Deu para entender o que eu estou falando? Até que hora que vai essa aula? 4h20? Quantos minutos? Então eu vou falar um pouquinho mais. O que foi, minha filha? Fala aqui. Fala olhando para mim. O que, meu Deus? Eu tô pensando aqui. Pense. A minha aula é para vocês pensarem mesmo. Eu tô pensando. Agora eu pergunto para vocês. Dentro da sociedade europeia, qual foi o grupo social que levantou o iluminismo? Que defendia todas as liberdades? Era um grupo de pessoas ricas. Homens ricos que tinham dinheiro, mas não tinham poder político. Eu vou dar um look aqui para ver se vocês sabem quem é esse grupo. Esse grupo ele surgiu na Idade Média. Tinha o feudalismo. Fora do feudo, esse grupo começou a comercializar. Esse grupo foi ganhando dinheiro, muito dinheiro. Em 1500 foi esse grupo que financiou as grandes navegações. Gente, não pensem que as grandes navegações foram feitas por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era um funcionário. Quem foi que bancou a construção das caravelas? Arcou com prejuízo quando afundava? Quem é o grupo social na Europa? Eu vou falar uma palavra, vocês vão saber. Aqui você tinha o feudalismo na Idade Média. As pessoas viviam dentro do feudo. Esse grupo nasceu assim. Eles saíam do feudo, aqui eles faziam umas feirinhas. E aí eles começaram a ganhar o quê? Dinheiro. O nome dessas feirinhas, elas se chamavam burgos. Qual é o nome do grupo? A burguesia, os burgueses. Quem levantou o iluminismo na Europa foi a burguesia. A burguesia que queria o quê? Liberdade religiosa, liberdade política, liberdade econômica. A burguesia queria liberdade. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Paramos por aqui. Muitíssimo obrigado.